Sabe quem é que vai mudar no Grenal? Quem vai mudar é o Inter. Por que, Ganha? Sem o Thiago. O Thiago vai fazer uma falta tremenda. É verdade, Guerra. É verdade. É verdade. Eu atribuiria... Não, possivelmente, Guerrinha, vamos acrescentar. Muito possivelmente sem o Fernando. E ainda a incerteza do Borré. Ainda a incerteza. Esses dados que você está trazendo... Muito tempo, Pedro. O Borré provavelmente volta. Essa semana, o Roger já contou, mas o Fernando é diferente. O Borré já é contado pelo Roger desde que ganhou no domingo do Vitória. Já faz ele com aquela sinceridade, já disse, não, eu estou contando com o Borré para voltar. O Fernando não é a mesma coisa, porque é um jogador de mais idade, com uma lesão importante, muscular, que demora mais pela questão também de o cara ter mais tempo de vida, de escola, de vida, enfim. E a outra parte importante, me parece, é que o favoritismo que eu continuo atribuindo ao Inter no Grenal, ele seria muito maior se o Inter abrisse o meio-campo com Fernando e Thiago Maia. Ele deve abrir com Rômulo e Bruno Henrique, isso é bem menos. E aí o Grêmio chega mais perto. Mas a informação é de que o Fernando joga. A projeção dele, para em conversa tá trabalhando com 2 turnos, né? O Fernando a informação que eu tenho, talvez a tua seja melhor, é que ele é duro. Que não foi uma lesão tão séria assim, que uma lesão na panturrilha, nada tão grave, que o tempo é um tempo ainda longo que ele vai tratar, que ele deve jogar. Agora, eu concordo com o Maurício de que a perda do Fernando é muito significativa. Agora, e a do Thiago Maia? A do Thiago Maia, o Thiago Maia é o cara que dá o balanço pro time do Inter. O Thiago Maia é o cara que faz com que o time vá para frente ou vá para trás. É ele o ponto de referência. Outra, o Thiago Maia é o cara que dá o suporte pro principal jogador de saída do time do Inter hoje, que é o Bernabé. Corinthians não marcou o Bernabé no primeiro tempo, tomou um totó. Segundo tempo fechou o Bernabé, o Inter teve dificuldades. Por o Bernabé ter aquela saída, o Thiago Maia é o cara que faz aquela recomposição por trás. E o Bruno Henrique não tem essa capacidade. E outro ponto, isso a gente viu no jogo contra o Vitória, a gente estava junto na cabine. O Bruno Henrique mais do outro lado. Joga pelo lado direito, o Thiago Maia pelo lado esquerdo. Ele começa na esquerda no jogo contra o Vitória e ele vem pro lado direito. O que é cruel, Léo, é que era um cartão que dava para não tomar. É um cartão de não pensar. Não. Aí vamos dizer o seguinte, Maurício, eu ouvi a tua manifestação. Pois não, e discordou dela, naturalmente. Não, concordei. É uma irresponsabilidade um jogador desta estatura, com o salário que ganha, com, digamos assim, o tempo de partida que tem, de rodagem como jogador profissional, jogou num grande clube como o Flamengo, está num grande clube como o Internacional, fazer um agarrão sabendo que tem 2 cartões amarelos e que tem Grenal no campo do Corinthians. Isso não, por quê, cara? Isso foi para provar, isso aí na verdade foi pro Potter. Tudo que aconteceu ali foi para provar que o Inter não estava preocupado com o Grenal. Aquilo ali é uma figura de linguagem dita para Luciano Potter. Mas você sabe, César, que se fosse um meio-campista começando de titular e com toda a afoiteza do menino que está começando e quer mostrar serviço, aí você explica pelo calor do jogo. O calor do jogo, o cara na hora não pensou. O Thiago Maia, por tudo que você descreveu, ele tem leitura suficiente para dizer onde é que eu tô? Tô no campo do Corinthians. Como é que eu tô aqui? Tem mais 6 caras meus que estão podendo dar um jeito no que eu não tô dando. Deixa ele passar. Deixa ele passar. O jogo do Corinthians é outra aula de algo que a gente às vezes esquece da importância do jogador no esquema tático. O Inter perdeu 3 peças. 3 peças. O Inter perdeu o Fernando, o Mercado, que a gente sabe por lesão, mas perdeu a experiência do Mercado e tirar o Vitão do lugar, né? Que o gol do Corinthians, o primeiro gol, se o Vitão... claramente o Vitão está perdido ali, ele não sabe se ele recompõe, se ele ataca, fica no meio do caminho. Sem contar que o Vitão da esquerda é menos, né? Mas ali tem uma precipitação do Bernabé, que por essa saída ele dá um passo à frente antes do tempo. E é um lance, a gente vê uma fração, assim. Compensação no primeiro gol, no primeiro gol do Inter, no gol dele, inclusive, tu vê ele claramente com aquela inteligência do que o Roger chama de jogo de atração, né? O jogo tá todo lado a lado, os 3, a linha de 3 do Corinthians tá toda pra lá, ele vê o espaço livre e ele não vai, que é pra não alertar os gansos, como se diz. Aí quando a bola chega no pé do jogador do Inter, aí ele vai e faz o gol sozinho. O Roger largou uma expressão na entrevista de sábado. Largo? Hã? Campo largo? Não, bem mais que isso.
O campo largo era o espaçamento dos setores, que foi onde o Corinthians jogou. O Garro, por exemplo, não foi marcado a noite toda, né? O Garro foi melhor em campo. Eu não me lembro. Mas Pedro, o Aí Inter... imaginei assim, sabe, Diogo Oliveira, tá? Adoro uma expressão complicada que ninguém entende. Não faz Luciano isso. também. Não Entendeu? faz. É. O Inter perdeu um jogador em cada setor e já não foi o mesmo, Leão. Assim como qualquer clube coletivo do planeta Terra. Não, mas o Inter fez no primeiro Perdeu tempo. 4 caras titulares e continuou o mesmo aí nem o Real Madrid. Não, e assim, o Inter mesmo com O Real Madrid sim, não. mesmo, mas o Real Madrid vai ter problema. Não. Pensa 3 caras do Real Madrid O do Real meio pra Ma- frente: Bellingham, Vinícius Júnior e o francês, Mbappé. É outro Mas o Real Madrid perde. Não, mas ele falou um em cada setor. Ah, bueno. Se ele Tá. perde um no ataque, ele bota o Endrick. Valverde, Se ele perde Valverde, Entre ele o Modric, bota o... que tá bancário. O outro francês lá, ou o turco. Camavinga. o Camavinga. Já estamos no mesmo. Na zaga nós botamos qualquer um também. Não, Ou seja, o Real Madrid tá salvo, acho. No ano, só. no ano Tá bem, por passado, setor tá certo. no ano passado ele perdeu o Alaba, uma lesão Isso. de ligamento. Quase o ano inteiro. E surge o Nacho, inclusive é o capitão, o cara que tem história no clube e tal, mas é um Aliás, time você viu a ajeitado. lesão do Carvajal, É isso que eu ia o joelho dizer. dobrando fora. Que coisa, né? O Carvajal teve ruptura do Nossa Senhora. do ligamento cruzado anterior, O ano inteiro, né? de um tendão e do colateral. Tá, mas voltando pro Inter aqui, ó. Mas, O Inter perde o Mercado, que é um Não zagueiro sei se pela volta. esquerda, ele vai perder o Thiago Maia, que é um volante, que é praticamente meio pela esquerda. Ele perde uma estrutura, assim, uma mecânica que estava funcionando ali pelo lado esquerdo. Jogo na real. Com o Inter- Bernabé, que é uma novidade o também. Inter, hoje, qualquer titular é insubstituível. Eu vou dar abrir uma exceção. Uma exceção. Gabriel Carvalho. Eu acho que se entra o Tabata no lugar dele, não perde tanto. Tá? É bom o jogador. resto, todos eles vão dar um outro tipo de futebol, seja qual for. A gente pode até classificar como melhor ou pior. Goleiro, lateral direito, os 2 zagueiros, lateral esquerdo. O Fernando e o Thiago Maia são titularíssimos. O Alan Patrick não tem nenhuma substituição. Acho que o zagueiro do lado Né? do Vitão Não, tu não sabe qual é o Cleiton. melhor. É porque não tem agora, Que né? não tem. Não tem. O Ender Valencia, infelizmente, tá desistindo do Inter, né? Ele tá desistindo, ele não quer mais. Ele não quer mais, aí ele acho vai que ter... não. Mas agora aí tem o Ricardo Matias. Ele não quer mais, o Balário Ele não quer pode mais. Então, se não quer mas mais, sábado, aí qualquer o sábado- Ricardo Matias fica na frente dele, mano, sem Não, mas problema. Isso é Para o rotina, microfone. isso é a rotina do futebol gaúcho. Contrata centroavantes caros, tá? Que não, quase sempre resposta muito ruim. A regra é essa. A grande exceção é Soares, certo? E o Borré agora. Não, o Ender Valencia deu certo. Não sei. É vamos ver, caro, vamos mas tá ver o Borré. jogando. Pedro, a primeira temporada do Ender Valencia foi Mas e espetacular. agora? Ele Não, continua beleza, mas a ganhando. primeira foi Então, espetacular. eu vou te dizer o seguinte, agora ele vai botar o Ricardo Pra não dizer Matias. espetacular, porque ele errou 2 gols contra o Fluminense, que não erraria, beleza. Foi excelente. Foi E errou superior. 2 gols contra o Juventude lá no... Não, ele erra no muito gol. Jacone. Tá, e aí o Inter Mas ele foi eliminado. ele foi muito bem no primeiro. Quero dizer o seguinte, o que eu ia dizer? Tá dizendo o Ender Valencia. O Ener Valencia. Centroavantes caros. Todo o dinheiro que Centroavantes custa caros. o Ener Valência e o Alário será pago, todo o dinheiro será pago com a venda do Ricardo Matias, que vai Mas o acontecer Pedro, você daqui a sabe pouco. que essa é uma cena em que eu Mas o particularmente... Borré foi contratado eu não- com peso de ouro e tá indo muito bem. Vamos ver. Tem paciência, tem Não, e a algumas coisas sem contratação paciência. do Valência, Potter, Mas é errado, né? eu quero me colocar na hora em que o Inter o contratou. E ainda levou meio ano para ser anunciado pela confidencialidade e tal. Eu quero me colocar na hora que eu tiver que chamar o intervalo. É uma honra para mim, me dá 30 segundos Tá. só. O Valência que o Inter contrata é o Valência que a gente acabado de ver em Doha funcionando muito bem numa seleção, numa Copa do Mundo. Eu também o contrataria. Não estou falando pelo dinheiro, tá? Sim, Pela sim. força. O Valência aqui é que, pelas razões mais variadas, passa a não funcionar. E sábado era especialmente constrangedor abrir o microfone para falar Mas dele. é que porque vocês, mudou. eu Parecia torcia, que ele não eu torcia queria, né, pra arrumar Maurício? alguma coisa para falar bem Maurício, e não conseguia. Mudou a forma de jogar do Inter. O Valência não é um jogador de associação, de troca de passe, de Mas tabela. antes era diferente, ele não funcionou o Valência, bem, o Valência funcionou muito Mas bem mesmo até, assim, podia até a jogar mais. lesão. Valência funcionou muito bem até a lesão que ele sofre no Grenal, numa entrada do Rodrigo Eli, depois ela agrava no jogo contra o Juventude, que ele joga infiltrado. Ele sofre lá em Caxias, joga infiltrado em Porto Alegre. O Inter mudou a forma de jogar. E o Borré encaixa mais, o Borré transita mais. Mas o Inter deu de todas as formas pro Valência funcionar. O Inter tentou todo tipo de modelo. É que o meu, Porque não tá aquele afim. funcionava a no minha outro- reclamação, no outro Léo, modelo. até não é muito técnica, porque eu acho que a parte técnica se recupera com a ajuda de psicológica, enfim, né? O meu problema é que eu não tô conseguindo enxergar nele vontade de estar ali. Ele não está feliz. E no futebol, se o cara tá aqui, vou dizer uma peça, tá? Ele não Borré. esperava ser reserva. Esse é o problema. Aí, Cada Guerra. motivo é ele. Aí o seguinte, mas é que ele sabe, antes de nós, que o Borré é titular agora.
Ele sabe. Mas ele não foi pro banco, ele não foi pro banco injustiçado, né, Não podem Guerrinha? jogar juntos. Ele foi pro banco porque tava jogando o Inter nada. usa sempre um jogador de velocidade junto com o Borré. Eu pego a ficha 1 depois do comercial. Como é que tu vai ter mais o Alan Patrick? Então, o meio-campo fica daí vulnerável. O Guerrinha. Então, ele botou na cabeça, e tá certo ele, que ele é reserva, mas não está satisfeito com a situação.